Oiê, o vídeo de hoje é de produção de caixinhas julinas, né? Porque na verdade essas caixinhas aparecem no começo de junho aqui pra gente, então eram para ser caixinhas juninas, mas foi tanta correria, tanta coisa. Aí veio o morango do amor de novo, que a gente começou a vender. E aí, por fim, elas se tornaram julinas, né? Então, eu já estou separando aqui os ejetores que eu vou usar, tá? As massas são paçoca, ninho não, paçoca, queijo, milho e churros, tá? Esses são os 4 brigadeiros juninos ou julinos, né, que eu trabalho. Vamos lá, deixa eu me apresentar, eu sou a Lara Augusta, né, pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas aqui. Eu falo sobre a confeitaria, né, uma rotina de confeiteira, na verdade. Tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim, a gente tá contando aqui, tá bom? Então vamos lá. Vai ser somente a produção, tá? Das juninas, as caixinhas juninas. Julinas? Ai, Jesus amado. Vamos lá. Eu vou começar com a de queijo com goiabada. A massa de brigadeiro é uma massa de brigadeiro de queijo, tá? E eu uso essa goiabada cascão aí, eu gosto muito, todo mundo gosta também. O elogio é muito bom, então a gente sempre mantém. Há 3 anos que eu trabalho com essa mesma marca. Goiabada cascão que eu uso. Daí eu pego uma faca, bem afiada para poder cortar ela, e um prato. Lembrando que essa faca e esse prato são exclusivos aqui da minha cozinha. Eu não corto a carne e o frango com ela e venho cortar a goiabada, tá, gente? Então vamos lá. Eu coloco mais ou menos um dedo e corto, e aí eu corto no meio, tá? E eu corto em quadradinhos. Vamos lá, por quê? O meu brigadeiro total tem 25 gramas, então eu vou fazer massa de 20 mais 5 gramas de goiabada que vai no recheio dentro, pra ficar com 25 gramas, tá bom? Então eu estou cortando, eu não lembro, eu acho que vai dar 15 ou 16 brigadeiros, né? Que eu não faço muito porque não vende em grande escala igual as outras caixinhas, né? São bem pontuais, as pessoas compram para experimentar ou para comer um ou outro, mas elas não vende tanto assim, né? Como as outras. Aí eu pego um saco de confeitar e coloco um pouco de goiabada, tá? E eu guardo o resto. Lembrando que antes de eu mexer nessa caixinha, eu já tinha higienizado com álcool. E aí eu embalo e coloco na geladeira, porque ela dura até 15 dias dentro da geladeira, mas eu uso muito antes disso. O que eu tava falando? Que eu já até esqueci. Calma aí. Ah, lembrei. É que eu coloquei goiabada dentro do saco, por quê? Porque depois eu vou colocar ela no micro-ondas por uns 20 segundinhos, pra eu poder fazer umas pitanguinhas bonitinhas em cima do brigadeiro, tá? De queijo com goiabada, pra dar uma diferenciada, tá? Vamos lá. Eu enrolo ele no açúcar cristal. Fica muito gostoso. Aí eu pego a massa, ó, feita de queijo, e começo a pesar de 20 em 20 gramas, tá? Faço já tudo de uma vez só, porque eu acho mais prático. E eu sei que vocês já devem estar cansado, né, meu público aí, de eu falar dessa balança, mas é porque eu gosto muito mesmo. Então, eu sempre dou dica de coisas que eu gosto bastante. Link tá na descrição, se você quiser dar uma olhada, ela é muito boa. E aí eu coloco, ó, eu abro no meio e coloco e enrolo de novo. Bem fácil, ó. Coloco no meio, enrolo, como se fosse um brigadeiro normal fazer, tá? E assim eu vou fazendo, enrolando. Gente, nesse dia eu vou contar pra vocês a realidade. Esse dia eu resolvi gravar, tá? Porque eu queria mostrar pra vocês, né, o passo a passo, tudo. Mas eu estava cansada. Gente, eu estava muito cansada, muito. E final de mês também, tá? Era final de mês nesse dia aqui. As vendas não estavam conforme a gente precisava que estivesse, né, no caso. Não tava ruim, tá, gente? Mas a gente precisava um pouquinho mais bater a meta aí, tá? Enfim, e aí depois eu bolei de novo, tá? Depois que eu passo no açúcar. E aí eu estava cansada, então pode ver que eu não consegui, era para eu ter mostrado mais detalhes para vocês no do brigadeiro. Eu não estava conseguindo pensar em como mostrar esses detalhes. Eu já estava cansada. Então eu queria mostrar para vocês que eu também fico cansada.
É normal, eu tenho certeza que tem dias que vocês estão fazendo a produção, fazendo alguma coisa e pensando nos boletos, pensando que tem coisa que precisa vender, pensando que semana que vem tem encomenda, você tem que preparar isso. Você tá cansado, você só quer deitar, entendeu? Só quer descansar um pouquinho, mas na verdade você tem louça pra lavar. Louça pra lavar, assim, entre aspas, não é porque aqui quem lava é o Johnny, mas eu sei que eu tenho roupa pra lavar, eu tenho coisas pra organizar do meu filho. Então, eu só queria mostrar pra vocês que às vezes a gente também, aqui desse lado, a gente sente isso, tá? Por mais que a gente venda bem, por mais que a gente tenha muitos dias bons de vendas, a gente também tem uns dias ruins, tá, gente? E esse era um deles, eu tava bem cansada. E tava preocupada, né? Porque eu precisava vender alguns produtos que tinham aí, final de mês. Mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu vender. Eu postei bastante coisa, né? Enfim. E aí as coisas começaram eu não começo a pensar direito, tá bom, gente? Quando eu fico nervosa ou estressada ou muito cansada. E aí que foi, ó, vocês viram? Eu não tinha deixado forminha, não tinha, eu sempre faço isso, entendeu? Eu não tinha deixado pétalas certinha para eu conseguir fazer. Então, essas coisas acabam me estressando mais ainda, me deixando mais cansada, porque aí eu tenho que parar o trabalho para começar a fazer isso daí, entendeu? Eu pensei, depois que eu vi tudo que eu gravei, eu falei, nossa, eu não mostrei direito os brigadeiros, né? Eu não ensinei direito o passo a passo, porque na minha cabeça, quando eu vou fazer essas coisas, eu faço isso pra vocês. E aí eu falei, nossa, eu nem ia editar esse vídeo, mas eu falei, não, eu falo que eu mostro a realidade, né? Então essa é a realidade mesmo de uma confeiteira cansada, que aí já não começa a funcionar mais, tá? E é isso. Então esse vídeo aqui poucas dicas, mais desabafo mesmo, mais realidade, porque é isso, tá bom? Então vamos lá, por que eu estou colocando pétalas ali? Estou colocando porque alguns brigadeiros eu faço vegetado para dar um ar, uma coisa mais bonitinha de festa junina, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer agora, eu acho que é o de paçoca ou é o de milho? Eu não me lembro, preciso confirmar. Ah, ó, eu estou lá atrás fazendo uma coisa. Eu estou embalando o brownie. Quem viu aí o vídeo da receita do brownie, eu disponibilizei. E ele já tinha ficado frio por completo e eu embalei o brownie. Então, aí agora eu abri todas essas forminhas que eram pra abrir, tá? Porque alguns já vão ser agitados, então eu coloco direto na pétala, eu não ponho na forminha. Os que vão ser ejetados é o de milho e de paçoca. Milho no formato de milho, eu uso esses ejetores da Blue Star. Eu vou deixar o link aí, tem um kit que é incrível, eu gosto muito deles. Cada ano eu uso dois, tá? Esse ano eu escolhi usar o de milho sempre, porque fica lindo, e o de bandeirinha. Mas o ano passado eu fiz um super decorado, eu acho que eu já pus em alguns shorts aí, que era de fogueira e escrito Nosso Arraiá. Ficou lindo, eu achei incrível, sério. Então vamos lá, eu tô fazendo de milho, são 25 gramas cada brigadeiro, que é a gramagem total. E aí eu enrolo, ó, e coloco aí. A massa é de milho mesmo, tá, gente? Não é ninho, nada, é de milho. E aí, ó, eu vou colocando e vou separando tudo. Aí depois eu enrolo no açúcar cristal também, tá? Só que redondinho assim, não dá pra colocar ele dentro do ejetor. Então eu tenho que amassar ele um pouquinho e colocar ele dentro do ejetor. Aí, ó, eu faço. Olha que lindo. Que lindo, né? Que não deu pra mostrar, mas mais pra frente eu fiz, eu mostrei, ficou bem bonitinho. Às vezes eu passo desmoldante lá dentro, tá? E aí eu vou amassando e vou colocando eles lá dentro. Ó, agora eu vou mostrar, vai ficar mais fácil de ver. Então eu já ejeto ele ali dentro, que fica mais prático. Ó, aí ele saiu. Aí eu venho e já mostro pra vocês. Olha que lindo, brigadeiro de milho com milho. Fica lindo. Tem confeiteira que prefere pintar aquela partezinha da casca do milho, palha de milho, da palha do milho, né? Mas, gente, pra mim não compensa, tá? Não faço isso. Que fica mais bonito? Lógico que fica, mas eu não faço. Eu acho que assim já dá um charme.
O brigadeiro de milho, ele me surpreende muito, tá? Porque os jovens não comem, tá? O nosso público jovens nem olha. Mas o nosso público, assim, de meia idade, os mais adultos, assim, nossa, eles comem bastante o de milho e ele é muito vendido. Eu não gosto, tá, gente? Eu não sou muito fã, não, mas eu faço porque vende. E aí, ó, tá vendo? Eu amasso eles, assim, meio compridinho, eles entram direitinho no ejetor e assim eu vou fazer. Ah, uma coisa importante que vocês vão reparar aí, a troca de luvas, tá? Toda vez que eu faço brigadeiros, eu não troco a luva, tá? Eu pego uma sequência que eu já tenho na minha cabeça para não sujar a luva para outro brigadeiro. Geralmente as massas brancas, depois as coloridas e por fim a de chocolate, tá? E elas são massas que não fica com gosto residual. Então, não tem um gosto forte, não tem nada disso, tá? Então, eu faço há anos assim e não tem problema nenhum, tá? Agora, vamos lá. A respeito desses brigadeiros, né, diferentes. Os 4, tá? Tem um cheiro forte e um gosto muito forte. Então, eles ficam na luva assim. O de milho, o de queijo, são potentes, vamos dizer assim. Então, eu sempre troco a luva de um para fazer o outro, tá bom? Porque não dá, porque senão, ó, o de milho já ia sair com cheiro, sabor, o gosto de queijo. Aí depois eu ia fazer o de paçoca, que ia ficar com gosto de milho, entendeu? Então, esses aqui realmente não dá pra fazer, então eu troco a luva sempre. E agora, eu vou fazer o de paçoca. Eu pego paçoca mesmo, a massa de paçoca, óbvio. E aí eu coloco umas paçocas ali, amasso, pra poder passar o brigadeiro de paçoca ali, tá? Na verdade, eu coloquei muita paçoca, era pra ter posto menos, porque eu não gosto de guardar essas paçocas pra próxima. Não gosto, eu acho que elas ficam meio oleosas. Não perde nada, tá, gente? Não interfere em nada no sabor. Eu só acho que elas se alteram um pouco e eu, particularmente, não gosto mesmo. Mas eu errei e coloquei muito. Isso faz parte. Se o Johnny tivesse aqui, ele ia falar. Ah, pra quem não sabe, o Johnny, ele além das vendas, tá? E das compras, que ele que fica com as compras. Ah, a paçoca é 25 gramas também, tá? E eu vou passar elas no ejetor. Então, além das compras e da ajuda da administração também, ele me ajuda a fazer as caixinhas, tá? Quando é todas as caixinhas que a gente faz uma média de 50, 60 caixas em cada produção, ele que me ajuda a fazer, tá? Então, eu vou e peso e passo no confeito e coloco nas forminhas e ele vai montando as caixinhas. Eu vou tentar gravar, tá? É que geralmente essas produções são em dias que a gente tá rolando delivery. E aí, responde pessoas, pedidos, isso. Eu estou em uso do celular. Então, é do celular que eu gravo os vídeos aqui, tá bom, gente? Mas eu vou tentar gravar um vídeo com a gente, porque é bem legal, a gente faz uma produção bem grande. E sempre foi assim, tá? Vou mostrar, tá bom? Vou tentar, porque é muito difícil dar conta de tudo aqui. E mais o canal. Vamos lá. Eu ejetei aí de bandeirinha, porque eu achei que ficou um charme. Foi a primeira vez que eu ejetei de bandeirinha, porque eu vi um vídeo, tá? De uma confeiteira ejetando brigadeiro de paçoca de bandeirinha. Então, essa minha ideia não veio do nada, não veio do além, não, tá, gente? Eu só não lembro quem que é, eu só não gravei. Eu vou ver se eu tenho o vídeo salvo. Depois, se der, eu coloco nos comentários aí embaixo de quem foi que eu vi essa ideia. E eu achei um charme. Porque eu não gostava desse ejetor de bandeirinha, porque eu tentei fazer ano passado com ninho e ele não ficou nada legal, assim, não ficou bonito, sabe? Só que quando eu vi o brigadeiro de paçoca na bandeirinha, eu vi o vídeo, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, ficou lindo. Então eu vou fazer e deu certo, eu adorei. Muita gente comentou, tá? Muita gente falou sobre isso e eu acho que vai pegar, tá? Eu acho que vai pegar. Paçoca. Paçoca é um brigadeiro muito vendido aqui, mesmo fora da época junina, né? Vamos dizer. Por quê? Porque antes eu só fazia ele no mês de junho. Só que ele é muito pedido o ano todo e sempre quando eu faço, são os primeiros a vender, os primeiros a sair. E assim, eu confesso que é uma coisa... Ó, vai uma dica aqui, ó. Falei que talvez não ia ter dica, mas
vai uma dica aqui. Às vezes, a gente vai muito pelo que a gente gosta, né? Acaba que a gente pende um pouco para esse lado. E eu não gosto tanto de paçoca, então eu acabo tendo uma resistência ao brigadeiro de paçoca. Só que ele é o que vende, então para que eu vou ter essa resistência? Então nem sempre é o que a gente gosta, tá? Vamos lá. Eu não gosto de brigadeiro de ninho. Gente, eu acho esse brigadeiro muito doce. Eu não gosto, eu sou 1000 vezes o beijinho. Só que, gente, caixinha de ninho e brigadeiro é o que a gente mais vende por aqui. Mais vende, entendeu? E aí, o de paçoca, ele entrou meio que no nosso cardápio do ano total. Porque ele vende mesmo, tá? As pessoas gostam, as pessoas compram e sempre perguntam, tá bom? Então, tipo assim, tem gosto meio que pra tudo. Apesar de eu não gostar tanto, e eu acabava transferindo isso pra minha administração, pra minhas vendas, entendeu? Ah, eu não gosto desse, então, tipo, eu não vou fazer, né? Mas isso, assim, foi um pensamento rápido, umas coisas meio rápido. Joane falava, ah, Lara, eu sei que você não é muito fã, mas vende, né? Então, como a gente é empreendedor, a gente já observa esse comportamento e já fala, não, tá certo. Então, bora fazer. Lógico, não fiquei resistente a isso, né? Eu só tô falando que inconscientemente a gente fala, ah, não vou fazer, entendeu? Mas mais porque, tipo, você não gosta, entenderam? Então, às vezes a gente tem que ter esse pensamento, ver os nossos produtos. Vende porque não tem opção, vende porque a gente gosta de sempre fazer, sabe? É muito interessante a gente ter esse ponto, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Outra massa também que aqui a gente vende bastante é a de moranguinho. A de moranguinho, eu acho ela gostosa, só que eu não gosto de fazer ela. Ela é a massa que mais me dá trabalho. Muito, gente, muito. Essa foi uma massa, assim, que foi muito difícil acertar. E até hoje, às vezes, é difícil acertar, mesmo eu sabendo a receita, conseguir acertar a receita, mas ela me dá muito trabalho. Muito. Nossa, o ponto é super difícil, muito, muito mesmo. Então, às vezes a gente deixa de fazer ela por esse trabalho. Só que quando faz, vem dando certo. As pessoas gostam muito desse moranguinho, muito, muito mesmo. Então, o que a gente tem que olhar como empreendedora em cima disso é o que a gente pode fazer para melhorar isso, entendeu? Então, o que a gente pode fazer para transformar isso em venda? O porquê que eu não gosto de fazer, entendeu? O porquê. Às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado esse lado consumidor nosso para de empreendedor, tá bom? Então vamos lá, a gente já limpou, né, tudo aí. Agora a gente vai para os churros. Os churros eu enrolo ele na açúcar e canela, tá? Eu faço um potinho de açúcar e canela. E a massa de churros, ela vai doce de leite também, vai canela também. Isso é importante porque, assim, aconteceu uma coisa comigo, foi o ano passado, eu acho. Uma cliente, né, ela me perguntou se o ninho não, se o de churros ia canela. Aí eu expliquei que ia canela na massa. Não, lembrei direito a história. Ela veio me perguntar aonde eu enrolava o brigadeiro de churros, tá? E aí eu falei, no açúcar e canela, né? E não, ela me perguntou se eu enrolava no açúcar e canela, né? E eu falei que enrolava. Ela falou se podia enrolar só no açúcar, porque ela não podia só no açúcar, né? Mas ela não falou que não podia, entendeu? Ela só falou assim: ah, você poderia fazer pra mim pra enrolar só no açúcar, né? E aí eu perguntei, eu falei: ah, tem algum motivo específico? Foi quando ela falou pra mim: ah, tem sim. É que a minha médica, eu estou grávida e a minha médica restringiu alguns alimentos, inclusive a canela, pelo menos por 3 meses, né? Eu não vou entrar no mérito se isso tá certo, se tá errado. Eu só tô falando que a médica dela pediu pra ela não comer esses alimentos, né? E aí eu falei, então, não vai poder comer nem o de churros, porque vai canela na massa, tá? Estou contando essa história porque às vezes a gente tem que perguntar, se questionar, entender o lado do cliente. Porque você já imagina se eu falasse assim, tudo bem, eu enrolo só no açúcar pra você. Só que o problema não era o açúcar, a gente tinha que entender. Eu já me liguei que a canela ali, talvez ela não gostasse,
ou alguma coisa do tipo, sendo que ia canela na massa, tá bom? Eu peso de 25 gramas aí, tá? Que é o peso total. Eu tô contando essa história porque eu lembrei agora e eu acho que pode ser pertinente. Então, é sempre bom saber e interessar. Teve uma moça também que ela estava fazendo uma promessa, um voto, alguma coisa relacionada a isso, ela não podia comer chocolate, né? E aí ela veio e me perguntou, ela falou, Lari, eu fiz isso, isso e isso, eu não posso comer chocolate. O que da sua receita que não vai nenhum tipo de chocolate? Nenhum. Aí, por fim, a gente conseguiu achar aqui o beijinho, né? O beijinho era o único que ela ia poder comer dentro do que ela tinha combinado lá da promessa dela, né? Mas aí é muito interessante e importante a gente ver a história do cliente para a gente poder conseguir ajudá-lo, tá? Então, por isso que é bom vocês serem questionadoras, perguntarem o porquê, entender o porquê da pergunta, o porquê, para vocês conseguirem entender tudo, para você ajudar da melhor forma, tá bom? Porque se eu não tivesse perguntado o porquê, eu ia fazer um brigadeiro de canela para ela, só que só enrolado no açúcar. Como? Mas não, tinha canela na massa também, tá bom? Só mais uma dica aí para vocês, tá? A gente tá aqui para resolver problemas, tá bom? Lari, resolver problemas? Sim, a vontade de doce do cliente é um problema e a gente tem o doce, tá? Então, olha para o seu negócio como resolvedor de problemas, tá bom? Então, vamos lá. Já enrolei, agora eu vou limpar tudo de novo e vou montar as caixinhas e fazer a finalização. Ó, gente, deixa eu contar uma coisa também. Eu não sei se eu vou achar a foto, tá? Porque eu perdi muita foto num celular meu que quebrou. Logo no começo de um ano e meio de fotos, tá? Do meu trabalho. Eu fiz essa primeira caixinha e eu escrevi, era um brigadeiro de milho, era redondo, e eu escrevi milho, tá? Em cima dele. Letra por letra, gente. Eu tenho aquele carimbo de alfabetos de letra. Então, eu recebi não. Eu escrevi letra por letra. Gente, mas eu não fazia ideia, sério, do que eu tinha inventado pra cabeça. Porque ficou tão da hora e todo mundo gostou. E aí, imagina, na época eu tinha um carrinho no mercado, eu vendia tipo 50 caixas por semana. Naquela época eu perdi dinheiro, eu tenho certeza, porque eu não soube precificar de acordo com a minha mão de obra. Porque, gente, imagina escrever milho, letra por letra. Se fosse aquele carimbo que a palavra já é certa, né? Cheia, você só carimba, já é uma coisa. Mas não, eu escrevi letra por letra, gente. Tá vendo? No começo eu também já cometi muitos erros, muitos. E hoje é importante que a gente aprenda com eles, né? E aí, eu lembrando hoje, é até engraçado. Mas na época eu lembro que eu passei uma raiva quando eu tinha que finalizar, se eu não me engano, 30 caixinhas. Gente, imagina 30 brigadeiros de milho. Escrever milho. E o problema é que quando um saía torto, alguma coisa errava, eu tinha que bolear de novo e fazer o outro lado, porque tinha que ficar milho bonitinho, entendeu? Já passei perrengues, viu? Muitos perrengues. E é isso. O que eu faço nessas caixinhas? São 4 sabores, um de cada, tá? Sempre a primeira semana eu faço assim. Por quê? Porque todo mundo compra, certo? E já sabe o que gostou, basicamente. Aí na segunda semana, eu já faço bem diversos, bem diferenciados. Então eu faço tipo 2 de milho, 2 de goiabada não, requeijão, ai Deus, queijo com goiabada. 2 de churros, 2 de paçoca, 2 de churros, 2 de milho, 2, sabe? Eu intercalo bastante 2 e 2, porque aí todo mundo já sabe o que quer, entendeu? Já sabe o que gosta. Tem gente que pede os 4 de milho. Tem uma cliente, inclusive a cliente do churros, né? Da questão da canela, ela é apaixonada pelo de queijo com goiabada. Então, às vezes, ela pega os 4, todo queijo com goiabada. Eu tenho só os clientes que gostam só de paçoca. E eu faço isso para as pessoas lembrarem. A primeira semana, sempre com os 4, um de cada sabor. E a segunda semana em diante, a gente já faz bem diferenciado, porque aí já todo mundo já tem suas preferências. O de milho e o de queijo com goiabada são os que acabam que eu já libero mais rápido, né? Porque eles já vão. Eu não faço mais.
Agora, o de paçoca e o de churros eu faço por mais tempo, porque realmente são os que mais saem desses 4 sabores, tá? Paçoca fica o ano todo, praticamente, né? Já tá no cardápio. E o de churros, ele fica por mais 1 ou 2 meses, porque sai bastante, mas depois eu já não faço mais. Agora a gente vai dar o acabamento. O que que é o acabamento? O de churros eu faço com doce de leite. O doce de leite, eu pego o leite moça, cozinho, sabe? Eu mesmo faço na panela de pressão. E eu coloco com o bico da Wilton, 21 da Wilton, pra poder fazer a roseta, tá? E aí eu coloco aquela goiabada que a gente colocou dentro do saco de confeitar no micro-ondas por uns 20 segundinhos para ela ficar mais molinho, pra gente conseguir fazer uma roseta também. Eu pego um bico, eu não sei o nome, mas que é redondinho, tá? Porque eu já tentei fazer com roseta, já tentei fazer com pitanga e não pega a goiabada, não fica bonito, tá, gente? Então eu faço com um biquinho e eu vou mostrar como que eu faço, ainda me dá um trabalho. E o de churros, depois também eu faço churros de Nutella, com a roseta de Nutella e roseta de doce de leite, tá? As pessoas gostam bastante de churros com Nutella. Então vamos lá, a gente vai fazer agora todos de doce de leite. Ó. Ai, Lari, como que faz essa roseta? Gente, tem que treinar, tá? Eu posso estar fazendo um vídeo de como vocês podem estar treinando. Só que assim, a gente só faz bem se a gente treina, tá? Não adianta você não ter esse treino. Eu treinava muito, pegava um prato, sabe? Muita gente faz na colher, né? Mas eu pegava um prato, enchia essa manga aí de confeitar e fazia, até pegar o jeito. Aí depois eu pegava, né, raspava o prato, colocava na manga de confeitar de novo, entendeu? E aí a gente vai treinando. É treino, tá? Hoje eu faço elas com muita facilidade, elas saem muito bonitas, tá? Eu tenho muitos elogios por elas e muitas confeiteiras também me perguntam, muitas perguntam o bico, né? E eu já falo, eu sempre uso o 21 da Wilton. E aí, ó, acabou, eu coloco o doce de leite lá de novo, tá? E guardo pro próximo. Guardo na geladeira, né? Pra próxima remessa. E agora, vocês vão ver que eu já estava muito cansada, já estava nos finalmente, né? E a goiabada vai me dar um trabalho. E aí, ela me dá muito trabalho, e eu já tô cansada, estressada. E aí, o que que acontece? Você acaba que não pensa, tá? E aí, isso atrasa mais ainda e dá tudo errado cada vez mais, tá? Eu poderia falar pra vocês, ai, que não pode ficar estressada. Eu já deve ter falado em algum vídeo aqui. Mas a gente fica, tá, gente? A gente fica, mas a gente tenta sempre resolver o problema. Tava quente, ó, eu coloquei papel. Ó, eu faço uma rosetinha assim em cima. Mas aí já começou a dar problema, ó. O que que deu problema? A goiabada tava dura nessa parte. Dura por quê? Porque ela não deve ter um pedaço lá que não deu certo. E aí o problema foi tirar. Aí, ó, isso aí ficou horrível, ficou feio demais. E aí, eu fui tentar tirar. Aí, eu tentei fazer de outro jeito, ó. Esse daí foi o que eu acho que ficou mais bonitinho. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar a diferença das caixinhas. Esse eu não fiz nem... Eu só fui fazendo zigue-zague ali em cima, ficou mais bonito. E aí, ó, isso daqui eu tento tirar assim, aí às vezes não dá certo. Aí eu pego o palito de dente, não dá certo. Sendo que era uma coisa muito fácil que eu poderia ter feito aí, que eu demorei muito pra fazer, muito pra pensar. Aí eu tirei, consegui tirar, gente. Aí nas próximas caixinhas veio outra parte dura de novo que começou a dar problema. Aí já me estressei de novo. E eu cansada, querendo terminar, acaba, tipo, aquele meme, né? Acaba, pelo amor de Deus, sabe? Aí, ó. Aí não saía de jeito nenhum. Sendo que eu tava com dois sacos de confeitar. Um que tava a goiabada e o outro que tava o bico. Era só eu tirar um dentro do outro, tirar aquela parte lá dentro que tava ruim, né? Tava emperrando e continuar. Mas não, gente, eu fiquei tentando tirar por fora.
E não me passou isso pela cabeça, entendeu? De fazer isso. Mas não me passou. Aí depois eu lembrei, e aí eu fiz. Aí eu coloquei de volta e continuei. Aí que tá, né? Quando a gente fica estressada, assim, ou brava, a gente fica focado no problema e às vezes a gente tem que focar na solução. Então eu estou trabalhando isso em mim, obviamente, né? E aí depois que isso aconteceu, eu falei, não, tá vendo? Se eu tivesse focado na solução, eu já tinha terminado isso aqui, né? Mas aí eu consegui, gente. Depois de um bom tempo me matando lá, aí eu fiz o que tinha que ter feito, certo? E aí eu continuei. Ó, foi nessa hora, eu acho, gente. É que eu tirei. É, foi essa hora mesmo, ó. Tirei, troquei. É, eu coloquei de volta. Isso. Ó, aí eu continuei. Mas mesmo assim, eu acho que tinha mais um que eu tirei ali. Isso. Ah, então, aí tinha mais um. Aí eu tirei de novo e resolvi o problema de vez, do que eu ficasse tentando lá fazer com palito, entendeu? Foi isso. Aí eu peguei e fui finalizando as outras caixinhas. No final deu um problema também. Aí eu tirei o bico e fiz só com o saco de confeitar. Porque o bico tava dando mais problema. Quanto que eu vendo essas caixinhas? Gente, eu vendo R$ 14 também, tá? Elas saem muito mais barato. Depois eu posso fazer um vídeo com a precificação dela. Mas ela dá muito trabalho, né? Vocês viram aí, né? E gasto, né? Cada 20 ou 15 brigadeiros ali que eu faço, tem que trocar a luva, limpar tudo. Então vai realmente muita mão de obra. Tem muitos desses gastos, né, que tem que contar. E aí, ó, nessas últimas caixinhas, foi quando eu desisti do bico. Aí eu fiz assim mesmo. Ficou feio, ficou feio. Então, aí eu não gostei desse trabalho, tá, gente? Foi por isso que eu falei pra vocês que eu não ia querer mostrar o vídeo, né? Mas é isso, tá? Algumas ficaram lindas, outras ficaram feias. Mas pode acreditar, vai vender do mesmo jeito, tá? Mas é que eu gosto de entregar um trabalho muito bom, muito bonito. E foi isso, gente. E aí eu já coloquei as etiquetas, tá? E bora vender, já postei que tinha, né? Fiz um videozinho já postando que tinha. Eu já tive bastante reações das pessoas já para comer, né? Já queriam comprar, a gente já vendeu. E é isso, tá? A narração também não foi muito legal, porque eu também tava cansada. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, todas essas coisas. Me dá hype também, ó, se você achou bonita essa caixinha. Esse foi o zigue-zague, tá, gente, que eu fiz, ó. E esse foi aquela cobrinha que eu fiz. Os dois até que ficaram bonitinhos, mas eu gostei mais do zigue-zague. Beijo!